Boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Mariana da Silva Farias, assistente social e aluna do programa de pós-graduação em serviço social da UFBA. Sou uma mulher negra de cor parda. Estou usando uma blusa preta com listras brancas e uma calça jeans. Estou usando o cabelo solto, meus cabelos são cacheados e pretos. Estou usando um batom vermelho. É com imensa satisfação que retornamos para mais uma tarde de capacitação, em que recebemos as professoras Marcela Meire José da Silva e a professora Maria Júlia Andrade Vale, que dividirão a mesa, dividirão a fala na mesa intitulada Planejamento e Política de Assistência Social. Sejam bem-vindas, professoras. É com muita alegria que inicio essa mesa convidando a professora Maria Júlia Andrade Vale, que possui graduação em Psicologia pela FUMEC, especialização em Psicologia pela PUC Minas e mestrado em Educação pela UFMG, possui experiência em metodologias participativas, educação popular e trabalhos com territórios e comunidades. É professora universitária, atuando em cursos de pós-graduação e na educação permanente do SUAS. Foi docente do Capacita SUAS de Minas Gerais, Mato Grosso, Rio Grande do Sul e Pernambuco. Presta assessoria e consultoria em políticas públicas e sociais, tendo contribuído com a elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente da Bahia. E é membro da Comissão de Psicologia do SUAS do CRP Minas Gerais. Agora passo a palavra para a professora Maria Júlia. Ok, pessoal, boa tarde, né? Como vocês já viram aí, eu estou falando aqui de Minas Gerais, né, de Belo Horizonte. Eu sou uma mulher branca, uso óculos, né, tenho cabelos grisalhos, estou vestindo uma blusa preta com uma outra colorida e bonina por cima, né, pouquinha maquiagem, um batom bem clarinho, né, e pretendo aqui contribuir com essa discussão sobre planejamento, ok? Nós vamos, né, vamos passar aqui, vou usar uma apresentação que a gente preparou, e vou pedir aqui o menino que vai me ajudar aqui, vou me entrosar com ele aqui, né? O nosso tema, então, é a Política Nacional de Assistência Social, planejamento nessa política, e a coordenação, então, pediu que a gente discutisse sobre modelos de planejamento, tradicional, estratégia situacional, planejamento governamental e o ciclo de gestão de políticas públicas, temas que eu vou tratar. E, na sequência, a professora Marcela vai entrar tratando dos temas de instrumentos de planejamento orçamentário, PPA, LDO e LOA, e também da articulação desses instrumentos de planejamento com a política de assistência social. A minha fala, né, que eu pretendo ficar em média 30 minutos, né, vamos tentar ver se a gente consegue ficar os 30 minutos, para dar um pouquinho mais de tempo para o debate. Eu vou falar um pouquinho, né, da questão da política pública social, o ciclo de gestão da política, sobre um planejamento e falar um pouco sobre a distinção entre planejamento tradicional e estratégico. Eu agradeço, né, o convite da coordenação do programa Capacita SUAS aí da Bahia. Eu fico, assim, relativamente confortável, né, de fazer um pouco essa fala, porque eu estive consultora do PNUD na elaboração do Plano Estadual de Educação Permanente aí da Bahia. Então, né, nesta oportunidade, eu pude conhecer um pouco, né, o território baiano, mesmo que de forma mais documental, né, tive contato com algumas pessoas aí da região, conheci algumas experiências, e eu sei bem que quem está nos ouvindo aqui é um público muito diversificado, né? Tanto em termos do lugar que ocupa na política, como as regiões, né, os territórios de identidade nos quais estão localizados, os municípios, a diversidade do público, né, que é atendido pelo Capacita SUAS, as demandas particularizadas, e também que a gente tem aqui, né, o pessoal da área da gestão, o pessoal da área do provimento, ou seja, da oferta de serviços, e aí não foi uma fala muito fácil da gente pensar, né, qual seria a melhor estratégia, exatamente para
atender um público muito diversificado. Então, espero que a opção que eu tenha feito aqui, né, de tratar trabalhar com esses 4 grandes blocos aqui, possa ajudar, né, e eu gostaria que, independente do lugar que a pessoa que está, né, me ouvindo nesse momento ocupe no SUAS, esteja lá na ponta como educadora social, por exemplo, no serviço de convivência, seja gestora de um município maior, ou, né, esteja como técnico de referência. Eu creio que o importante nós estamos partindo do pressuposto, tanto eu quanto a Marcela, que o planejamento é uma dimensão, né, da política de assistência social, não só, mas aqui nós vamos focar na assistência social, que tem a ver com todos os trabalhadores, todos os gestores, todos os agentes do controle social. Então, é um tema que atravessa, né, toda a dimensão da política. Então, eu gostaria que cada pessoa, ao me escutar aqui, né, pensasse como que ela se relaciona com o planejamento da política, seja a nível nacional, estadual ou municipal. Que ela procure um pouco se colocar, né, ouvir de dentro, né, da política e não de fora. Né? O sentido da educação permanente é exatamente a gente conseguir, né, pensar a nossa prática. Então, gostaria muito que cada uma me escutasse pensando no seu cotidiano, e eu garanto para vocês que tudo que eu vou falar tem a ver com o cotidiano de todo mundo. Então, estou fazendo um convite para vocês fazerem um pouco esse exercício, ok? Não dá para falar de planejamento fora de um contexto, né? Então, o nosso contexto aqui são as políticas públicas sociais. Nós sabemos que quando nós estamos falando em política, né, nós estamos falando num jogo social, num jogo que acontece nas relações sociais, de defender interesses, de optar por alguns interesses, e quando a gente fala da política pública social, nós estamos falando da definição, né, de um interesse muito voltado, né, para os direitos socioassistenciais, voltado para a garantia de direitos, e as políticas sociais no nosso país, né, na sociedade brasileira contemporânea, eles cada vez mais, né, se constituem como espaço de promoção de direitos na direção da superação das desigualdades sociais. Enquanto nós estivermos falando de planejamento aqui, nós estamos pensando assim: se eu utilizar, né, boas lógicas de planejamento, mais condição eu terei, né, de promover direitos, né, de contribuir na superação das desigualdades, de contribuir para que as famílias e os territórios possam enfrentar de uma forma mais positiva e de uma forma também mais justa as vulnerabilidades que eles enfrentam no dia a dia da sua rotina. De um modo muito genérico, né, quando a gente fala em política pública, a gente também fala em gestão pública, né? A palavra gestão, ela tomou, né, vamos dizer assim, ela foi muito ressignificada no mundo contemporâneo, a partir do início da década de 50, mas primordialmente a partir da década de 80, não só no Brasil, mas em termos mais abrangentes, né, no sentido de que quando a gente fala em gestão, nós estamos falando na ideia de gerir, na ideia de criar alguma coisa. Então, a gente parte de uma realidade não existente para uma realidade que a gente pretende criar através, no nosso caso aqui, da implementação, da concepção e implementação de uma política pública. Essa é a principal diferença entre as lógicas de gestão e, vamos dizer genericamente, as lógicas de administração. Então, a gente está pensando, né, que é possível que a gente invente novas realidades. Essa invenção de novas realidades, ela se configura como objetivos que a gente elege para que a gente alcance. Então, a gente, aqui, né, eu gosto muito de relacionar objetivo com uma realidade nova que a gente quer criar. No contexto da gestão pública, né, a gente fala que o ciclo da gestão, a gente pensa na questão da definição da agenda.
quando a gente fala definição da agenda, né, nós estamos falando na capacidade que grupos sociais, que população, que movimentos organizados, a própria política governamental em si, consegue pautar alguma coisa como sendo prioritária. Então, por exemplo, né, quando se pautou a política de assistência social, a necessidade de se criar uma política, a gente conseguiu, vamos dizer assim, criar uma determinada, colocar a assistência social na agenda política, transformar aquilo em algo que deveria ser implementado, considerado, construído, né? Hoje nós sabemos aí que nós temos tido muita dificuldade de pautar a política de assistência social na agenda pública, né? Mas o ciclo da gestão, ele tem muito a ver com isso, da gente conseguir, né, pautar, definir uma certa agenda, né, e definir as alternativas que vão possibilitar que a gente alcance o que a gente está pretendendo, que a gente transforme, né, uma realidade e que a gente transforme aquele problema em objetivo, como fazer isso e como conseguir, então, tomar uma decisão para que se efetive, né, aquela questão que está sendo colocada. Obviamente que tudo isso parte, né, da gente conhecer o cenário, fazer um bom diagnóstico, saber do que a realidade está precisando, quais são as demandas existentes, né? E aí, então, a gente, conseguindo definir a agenda, pensando nas alternativas, escolhendo entre essas alternativas aquilo que for, o caminho que for mais viável, dentro de um contexto mais geral, porque a realidade é ultradinâmica, as forças sociais não são homogêneas, existe muito conflito de interesse, então nós temos que tomar decisões que viabilizem a realização do objetivo que a gente pretende. Aí a gente vai partir para a execução e, obviamente, isso tem que ser permanentemente avaliado, né? Então, eu acho que esse é um pouco o universo, né, do ciclo da gestão pública, falando aqui de uma forma muito geral, né? Nossa ideia é dar pistas, né, para que vocês depois possam continuar o estudo e aprofundar nessas questões, né? Indo para frente, nós vamos ver agora mais focado na questão do planejamento. No caso da assistência social, o planejamento, de um modo geral, ele é o caminho que a gente vai usar, vai definir para garantir, né, que o interesse da sociedade, ou melhor, de parte da sociedade, cada dia a gente tem que deixar mais claro isso, né, que a sociedade ela é plural e deve continuar sendo plural. Essa ideia de definir uma ordem única, como atualmente esse governo está tentando fazer, isso não funciona, né? Humanamente, nós somos uma sociedade plural. E aí, então, a gente vai planejar, né, para que a gente possa garantir os direitos socioassistenciais e que ele se efetive, então, no caso da política de assistência social, como oferta pública de serviços, benefícios, programas e projetos socioassistenciais, mas articulados com uma política pública social. Nós não estamos querendo planejar uma série de programas, uma série de serviços desconectados, fragmentados, um se sobrepondo ao outro, né? Eu acho que uma riqueza, né, que a gente tem em termos de Brasil é a política de assistência social e que deve ser implementada como foi pensada. Lógico que sempre tem pequenos ajustes, mas a linha mestra, a concepção, eu acho que ela está cada vez mais atual, né? E a gente associa muito planejamento com a inteligência do processo, né? Como que a gente pensa, racionaliza esse processo, né? E aí a gente vai pensar, então, que quanto mais problema a gente tiver, seja na equipe, seja as visões assistencialistas, essas questões atuais da cesta básica, as questões burocráticas, adesão, despreparo, quanto mais, né, a gente tenha problemas, podemos seguir, mais a gente precisa de planejar.
né? E o que nós vamos focar aqui na questão do planejamento é que o planejamento não é uma ação técnica, não é um monte de instrumentos e regras que eu uso, aplico, faço planos bonitinhos e aí mando as pessoas executarem. Não é isso, né? Cada vez mais, né, o planejamento não pode prescindir das suas dimensões técnicas e políticas, né? Para que a gente planeje bem, a gente tem que entender, né, os conflitos de interesse, as forças, o contexto, né, e tudo mais que está acontecendo ali, ok? Para que aquela tomada de decisão que a gente falou anteriormente, ela seja uma tomada de decisão pensada, né, com uma série, considerando todos os elementos possíveis da realidade, e que ela se concretize um planejamento real, factível, né, possível de ser executado, para que, então, a gente consiga algum sucesso. Né? E, no caso da política de assistência social, essa tomada de decisão, ela tem que considerar, né, as diretrizes, tudo aquilo que organiza a política de assistência social, como a dimensão da territorialização, que eu vi, né, que o Wilson falou, a Márcia já fez muitas considerações sobre essas questões também, né, tem considerado as responsabilidades como responsabilidade do Estado, a materialidade sociofamiliar, a participação, a descentralização, ou seja, todo o arcabouço, né, que sustenta a política tem que ser considerado quando a gente está planejando. E quando a gente está falando em planejamento aqui, nós estamos pensando num processo ou num ciclo que envolve desde o momento em que a gente lê a realidade, que a gente pensa, né, que a gente faz os diagnósticos, até o momento em que a gente constrói os planos, constrói as matrizes que vão nos orientar, né, faz uma pactuação disso, seja no nível federal, estadual ou municipal, ou dentro de um próprio serviço, ou dentro, né, de um programa, e aí a gente parte para a implementação, considerando sempre a necessidade de monitorar. Por isso, a gente faz diagnósticos, a gente elenca indicadores, porque quando a gente chega, por exemplo, no final do ano, e a gente pergunta, bom, e aí, nós fizemos um bom trabalho? Aí senta todo mundo e fala assim, eu acho que nós fizemos, eu gostei tanto disso, eu gostei tanto daquilo, mas qual era a nossa referência? Quais eram os indicadores que a gente tinha para avaliar no final do processo? Então, um bom processo de planejamento, ele considera todas essas dimensões. A dimensão do diagnóstico, do processo de construção do plano, da pactuação, do monitoramento e da avaliação e da disseminação dessa nossa experiência para que possa contribuir com o desenvolvimento da política, né? Só, gente, que aqui, né, eu vou me dar, assim, como mais de 30 anos de docência, como, né, alguém que é da área da educação formal, da educação popular, aqui nós temos uma coisa que eu costumo brincar, que é um nó crítico da cultura brasileira, né? A gente valoriza pouco a dimensão do estudo, a dimensão da leitura, nós acreditamos muito que se a gente começar a fazer, a gente aprende, né? E não é assim. O planejamento, ele não é uma ação espontânea, ele não é uma ação de senso comum, ele não é uma ação de achismo, ele é uma ação, né, que tem toda uma dimensão técnica e científica para a gente fazer. Então, uma dica que fica aqui é: precisamos conhecer, né, estudar e escolher teorias de planejamento simples que estejam ao nosso alcance, mas seguir metodologicamente alguma teoria, né? Não dá para a gente inventar do nada e começar a planejar, chamando as pessoas para conversar e achando que fazer um relatório resolve, né? Obviamente que não vou aqui trazer nenhuma teoria. Se fosse isso, também não seria eu para estar aqui, né? Não é a minha maior área de concentração, né? Mas a gente tem no próprio site, né, do atual Ministério da Cidadania muito material produzido ainda no MDS. Tem só a gente entrar lá, né, no ícone chamado publicações, que nós vamos ter uma série de
materiais produzidos sobre a política que podem nos ajudar muito, né? Aqui eu coloquei um específico que fala sobre como elaborar planos de assistência social, que tudo isso que eu estou falando de uma forma bem rápida, que vocês podem ler com bastante calma lá e se inteirar para fazer um planejamento com uma dimensão técnico-científica que vai nos dar sustentabilidade, né? Gente, planejar não é perda de tempo, é ganho de tempo. Toda vez que um gestor, que um coordenador entende que o planejamento é uma dimensão fundamental da sua gestão e que ele admite parar para planejar, né, ele sai ganhando muito tempo. E outra coisa, ele consegue mostrar, inclusive, né, para o gestor municipal, para outras áreas, o resultado do seu trabalho. Sem um planejamento técnico, sem um planejamento calcado em indicadores, em diagnóstico, ele nunca vai convencer, né, de que ele precisa de mais recurso para fazer. Fazer o quê? Qual foi efetivamente o resultado? Né? Não adianta a gente fazer um espetáculo lindo, assim, com as crianças, com as mães, apresentando o produto, que isso não fala para um gestor e para um planejamento quase nada. Então, a gente precisa de ter realmente, gastar tempo, investir tempo e pessoal e o tempo das pessoas num planejamento bem coordenado, bem organizado, tá? E eu não vou apresentar teorias aqui, né, de planejamento, a gente vai apenas, como a própria a coordenação pediu, né, falar aqui de duas modalidades, né, de planejamento, o planejamento tradicional e o planejamento estratégico situacional. Né? E o planejamento tradicional, ele ainda domina muito a realidade brasileira, muito mesmo, mas o SUAS não foi pensado com a lógica de um planejamento tradicional. No planejamento tradicional, o ator mais importante é quem formula o planejamento, é quem faz o planejamento. E nós sabemos que está cheio de empresas, de consultorias que entregam planejamentos prontos para tudo quanto é área da gestão pública e não só. Né? O mais importante é o indivíduo que detém um conhecimento técnico, né, que domina aí as planilhas, faz tudo bonitinho e trabalha a serviços de quem tem o poder de decisão. E, além disso, gente, é uma ideia de que eu tenho uma realidade fixa e que o objetivo está previamente determinado. Então, tem, na minha concepção, né, a gente, na lógica da política de assistência social, um planejamento tradicional, esse sim atrasa o nosso trabalho, o nosso percurso. Na perspectiva do planejamento estratégico e aí o estratégico situacional, nós já estamos colocando mais um adjetivo aqui, né? Ele é o modelo que é mais utilizado atualmente, né? Pelo menos do ponto de vista da formulação. Na prática, eu não sei se essa afirmativa é verdadeira, não. Do ponto de vista teórico, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da própria gestão pública, né? A gente, até recentemente, a gente tinha uma priorização do planejamento estratégico situacional. Né? Agora, porque ele prevê a participação de diferentes agentes, considerando a importância dos diferentes conhecimentos, não só o conhecimento técnico, incluindo, inclusive, o conhecimento do usuário. Né? Eu diria até que, prioritariamente, o conhecimento do usuário, né? E não só do pessoal que detém aí o conhecimento formal, formalizado. Né? E aí, só para a gente ler aqui rapidamente, porque o tempo voa, né? No tradicional, né, a gente tem uma separação entre o sujeito que planeja, né, e o objeto, né, assume o objeto de forma reduzida, o sujeito que planeja é único e se coloca acima, distante da realidade, considera a realidade se dá através apenas de um diagnóstico científico individualizado, onde a verdade é concebida como única, objetiva, estática. Ele é anti-histórico, né? Ele não considera muito esse movimento da dinâmica social, né? E o plano final, ele é fechado e, de uma certa forma, ele tem pouca flexibilidade, né? Então, corram do planejamento tradicional, ok? Corram dele o máximo que vocês puderem.
Não é que ele não funcione, gente, ele funciona e funciona até muito bem mesmo, porque ele tem uma dimensão relativamente muito diretiva e muito autoritária, é muito mais fácil, né, a gente ordenar a partir de um modelo único, é muito mais fácil, mas isso não gera crescimento, não gera desenvolvimento, ele não gera autonomia das pessoas, ele não gera empoderamento, ele não gera inovação, principalmente, ele vai repetindo, né, como se a realidade fosse estática, né? Então, e a realidade não é estática, isso não sou eu que estou falando, em um grupo de pessoas, a história da humanidade mostra que a gente está mudando permanentemente. Então, quanto mais a gente trabalhar com lógicas que aceitam mudanças, mais a gente consegue dialogar com a realidade como ela está no momento contemporâneo, né? Para superar, então, o modelo tradicional, uma das alternativas, e que é uma alternativa que o SUAS escolhe, é o planejamento estratégico, entendendo aí estratégia como, né, uma palavra um objetivo ou resultado específico, né? Pode passar. E aí, existe um modelo, né, de planejamento e de planejamento estratégico situacional, né, chamado planejamento estratégico situacional, que a gente usa a sigla PES, né, e que a gente depois, inclusive, acrescenta planejamento estratégico situacional participativo, né. Ele foi desenvolvido inicialmente por um economista chileno chamado Carlos Marx, lá na década de 70, né, e o mérito que ele teve foi de considerar, né, a dinâmica da realidade e a participação de diferentes atores, né? Ele faleceu em 98, mas ele tem uma vasta literatura de muito fácil acesso que fica aí como indicação para quem quiser trabalhar com o planejamento estratégico situacional, né? E ele toma então essa noção de situação. Eu acho que é importante para quem estiver ouvindo, né? Seja um educador social, um técnico, um gestor, alguém da vigilância, uma pessoa aí do Criança Feliz, não importa onde ele esteja, no contexto da política de assistência social, né? Essa situação ela é entendida como um conjunto de problemas identificados, descritos e analisados na perspectiva de um determinado ator social. O problema é definido por este autor como algo considerado fora dos padrões de normalidade para um ator social. Então, quando aquela realidade ela está mostrando algo, né, que não atende aquilo que precisa, a gente chama muito de demanda, de problema da realidade, né, de o que estiver acontecendo ali, isso então vai se configurando e vai se constituindo como, né, algo a ser enfrentado, algo a ser conhecido para então ser modificado através, né, de uma lógica bem planejada aí. Esses padrões são definidos a partir do conhecimento, do interesse, da capacidade de agir do ator sobre uma dada situação. Por sua vez, um ator social é uma pessoa, um grupamento humano, uma instituição que, de forma transitória ou permanente, é capaz de agir, produzir fatos na situação. Então, no caso do SUAS, são os gestores, são os técnicos, são os agentes do controle social, são os usuários, é a rede intersetorial, né, a própria gestão municipal, né, são atores que devem ser ouvidos no sentido de mudar, né? Então, ele salienta, né, que o contexto de elaboração do plano é sempre de incertezas, já que trata de dinâmicas sociais, e a participação dos atores envolvidos é um fator indispensável no planejamento estratégico situacional, né? Continuando, eu deixei aqui, né, algum material, né, tem os livros do Carlos Matos, né? A gente tem toda uma literatura sobre metodologias participativas para viabilizar a participação das pessoas, né? E temos também aí uma coisa que eu oriento muito vocês, que é o caderno do Capacita SUAS sobre plano de assistência social. Tudo que eu estou falando aqui, de uma forma rápida,
vocês podem acessar o caderno, né, do curso de planos de assistência social e aprofundar, e lá tem referências bibliográficas que vocês podem ir além daquele conteúdo bem formal apresentado ali. Eu acho que é uma boa indicação. Continuando, e já partindo um pouco para a gente ir finalizando aqui um pouquinho, no caso do SUAS, e depois a Marcela vai falar um pouco também sobre os instrumentos, né? De um modo muito geral, a lógica de organização, né, a lógica, né, o planejamento do SUAS, ele considera, né, ele parte, né, obviamente que tem um arcabouço aqui, um arcabouço de legislação, né, de normas, que orienta o SUAS, mas então nós temos a Política Nacional de Assistência Social, né, que todo mundo deve conhecer, né? Eu muitas vezes trabalho com o pessoal do serviço de convivência e me assusta muito que eles nem sabem que eles estão dentro de uma política de assistência social. Então, é importante, né, que todo mundo entenda essa política, porque é ela que dá as diretrizes. Então, quando eu faço um atendimento a uma família, eu tenho que saber o que a política pretende com esse atendimento, né? Nós temos plano decenal, né? Nós estamos que orienta, né, ou seja, onde estão definidas as grandes diretrizes para 10 anos, né, de execução do SUAS. Temos os planos plurianual, que a Marcela vai falar melhor também, e temos os planos setoriais, temos os planos municipais, temos os planos, e os planos municipais, eles também obedecem essa lógica do decenal, do plurianual e do setorial. Nós vamos fazer um plano para o desenvolvimento aí da proteção social básica, plano para o desenvolvimento do PAIF. Então, nós trabalhamos, né, numa lógica de planos construídos numa lógica do planejamento estratégico participativo, ou seja, analisando a realidade, isso é fundamental, analisando a realidade, mas pelo olhar dos diferentes atores que participam da política de assistência social. Ok? Assim, falando de uma forma muito genérica, né? É isso que vai fazer com que o provimento, ou seja, a oferta de serviços e benefícios, aconteça de uma forma racional e que produza o efeito desejado, ou seja, ampliar, né, as condições de vida, a superação ou, pelo menos, enfrentamento de vulnerabilidades. Eu acho que a pandemia mostrou muito para a gente aí, de repente, né, tudo aquilo que a gente fazia, principalmente lá na ponta do SUAS, foi tumultuado pela mudança do cenário, né? Nós estamos aí com uma realidade de um aumento exacerbado, né, de vulnerabilidades, estamos aí com aumento do desemprego, estamos com aumento da população em situação de rua como quase que emblemática do momento que a gente está vivendo. E aí, né? Como nós vamos reorganizar a oferta? Como nós vamos fazer com essa questão aí das cestas básicas? Como nós vamos fazer aí com a volta, né, dessa lógica de assistencialismo no momento de crise? Então, se a gente não sentar, né, para analisar essa situação e construir planos de enfrentamento racionais, participativos, nós vamos ficar patinando e o que a gente já construiu do SUAS até agora, nós vamos acabar perdendo. Né? Porque se a gente não tem clareza do que a gente pretende fazer, é muito fácil puxar nosso tapete. Eu acho que a gente tem que ficar atento com o que a gente está vendo em volta, porque se a gente não se qualificar, não se profissionalizar, não ampliar, né, nós estamos vendo aí a precarização do trabalho e toda uma série de questões. E, obviamente, que como a gente está falando de participação, as conferências, os conselhos têm um poder muito importante nesse processo de planejamento. Né? Então, aquilo que se tirou como demanda de uma conferência, né, ela tem que ser considerada, né? Na hora que eu vou planejar, eu tenho que buscar isso que foi dito ali. Senão, o que adianta fazer conferências? Então, é todo um processo muito articulado e muito bem que o planejamento vai costurando, né, e vai possibilitando que essas demandas, esses problemas se transformem, né, em soluções, em ações que efetivamente vinguem, né? Que dê conta de alterar a realidade. Então, é muito importante a gente investir muito tempo em planejamento situacional, planejamento estratégico, planejamento participativo, ok? Para terminar, pessoal,
eu queria mostrar aqui para vocês de uma forma muito rápida, né? Eu vi que a Márcia fez uma referência ao plano, eu não consegui escutar a fala nem do Wilson, nem da Márcia todo, mas eu peguei alguns fragmentos, né? Então, eu estive, né, consultora, ainda estou, né, contribuindo com a Superintendência de Assistência Social, a SAS, aí na Bahia, né, para a gente elaborar o plano de assistência social, de educação permanente do SUAS na Bahia. Então, obviamente, né, que esse plano, que já está, né, construído, ele pretende ser um instrumento de gestão e tem por finalidade subsidiar a implementação e consolidação da educação permanente no SUAS da Bahia. Né? Não vou apresentar isso aqui agora, mas queria só mostrar, né, que o que a gente considerou, toda essa lógica, né, de fazer o plano na lógica do planejamento estratégico, situacional, participativo. Infelizmente, a pandemia não deixou que a dimensão participativa presencial fosse tão intensa como a gente gostaria, mas nós não abrimos mão dela, né? Inclusive, a Adriana, que coordena esse curso, foi uma das pessoas que participou do grupo de trabalho, outras pessoas, né, representando aí outras instâncias, né, do SUAS da Bahia, as diversas coordenações lá da SAS, ouvimos, né, várias pessoas através de um levantamento virtual, né, que foi muito bem respondido. Eu até já agradeço aqui todo mundo que respondeu. Então, a gente tentou fazer o plano, tentou não, né? Nós fizemos o plano nesta lógica de um planejamento mais participativo. Partimos, né, de um diagnóstico situacional e da força de trabalho do SUAS, analisamos várias dimensões dessa realidade, escutamos, né, atores diferenciados e fizemos esse levantamento das demandas para a educação permanente através de um questionário público que foi respondido de forma virtual, e lá em março de 2020, no auge da pandemia, e o pessoal respondeu, né? A gente agradece muito, foram 750 questionários válidos, né? Nós tivemos quase 800 participações, mas na hora da gente fechar, a gente ficou com 705 questionários válidos, contamos com profissionais de 189 municípios, né? E que gerou um banco de dados muito rico, né, para a SAS, e que orientou a organização do plano também, né? Fizemos uma análise crítica desse diagnóstico com uma participação ativa, né, do grupo de trabalho, e aí disso aí a gente, então, né, considerou também todo o arcabouço legal, consideramos, né, a política, o plano decenal, a política, o Plano Nacional de Educação Permanente, né, a PNEP, né, consideramos todas essas questões para a gente, então, propor o plano, né, que está para ser encaminhado para aprovação pelo Conselho Estadual de Assistência Social, né, já passou ou vai passar, agora eu me confundi aqui, mas passar pelas instâncias coletivas, né, incluindo aí o Núcleo Estadual de Educação Permanente, né, vai também contar aí com a contribuição da CIB, né, da CIB também precisa ver, mas aprovação efetiva pelos CEAs, né? E aí a gente, então, criou, né, fizemos uma coisa bastante estratégica, no sentido de considerar tudo que já era feito, né, pelo Estado, né, pela SAS, em relação à educação permanente, incluindo o Capacita SUAS, e criamos, então, fizemos muito mais uma articulação e demos uma organicidade a essas atividades para que elas pudessem ter uma maior visibilidade, né? Organizamos em 4 eixos, né? A gente entende que para a educação permanente avançar, né, na Bahia é preciso mobilizar, é preciso que todo mundo entenda, né, e queira fazer educação permanente. É necessário estruturar, né, fazer algumas ações que deem, principalmente para a SAS, uma estrutura, né, uma institucionalidade da educação permanente, né?
articular com diversos atores, desde o intra, né, com os municípios, até o externo também, com outras superintendências, até com outras secretarias, e efetivamente ofertar ações efetivas de educação permanente. Temos alguns outros avanços, numa outra oportunidade a gente apresenta, né, e para cada eixo desse, então, a gente propôs estratégias operacionais e atividades capazes de promover, né, o alcance aí o alcance dos objetivos, ok? Eu sei que eu falei um pouco rápido, né? Porque a gente fica um pouco pressionada pelo tempo, mas é que a gente quer deixar um espaçozinho para que a gente possa dialogar com vocês aí, ok? Então, eu agradeço, né? E vou continuar aqui, volto no final para as perguntas e para a gente fazer um diálogo aqui. Muito obrigada. Nós que agradecemos, professora. Obrigada pela excelente exposição e importantes contribuições. Agora convido a professora Marcela Meire José da Silva, que possui graduação em Serviço Social pela Universidade Católica do Salvador, é especialista nas áreas de gerontologia, educação e serviço social. Seu mestrado é em Educação e Contemporaneidade pela Universidade Estadual da Bahia. É doutora em Serviço Social pela UFRJ, é docente no Centro de Artes, Humanidades e Letras da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, UFRB, em Cachoeira. Ela foi coordenadora geral da Comissão Própria de Autoavaliação Institucional, CPA da UFRB, atualmente é docente do Capacita SUAS, Bahia, coordenadora do Grupo de Trabalho Serviço Social na Educação, coordenadora do Grupo de Envelhecimento Populacional e vice-presidente do CRES. Pode ficar à vontade, professora Marcela. Olá, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Sim. Que a Nossa Senhora da Chuva nos permita chegar até o final. Boa tarde a todas e todas. Eu queria falar da minha alegria em estar aqui e começar me auto-apresentando. Eu sou uma tudo descendente, mas reconhecida como parda. Estou vestida com a camisa quadriculada, preta e vermelha. Sou grisalha, cabelos curtos, uso óculos e com batom bem claro. Eu, como Júlia, a gente não gosta tanto de tanta maquiagem, né? Agradecer a oportunidade de estar aqui. A diva do Capacita SUAS, oh meu Deus, vocês são demais. Bom, queria pedir aí o suporte dos colegas que estão nos bastidores para a gente começar a nossa apresentação. Como Júlia disse, e bem falou, Júlia já falou tudo, né? Maria Júlia já disse tudo. A gente vai complementar um pouco aqui as discussões dela. E eu queria já sugerir às pessoas que estão acompanhando a gente que, por favor, pega essa live, assim como das outras pessoas que estiveram aqui nesse seminário, e espalhem. Disseminação de conhecimento é importantíssimo para essa fase, não só de resistência, mas de proposta política nacional de assistência social. Beleza? E aí a gente tem uma ótima ferramenta que é o Capacita SUAS, dentro da perspectiva da capacitação, né, continuada, da educação permanente, que Maria Júlia contribuiu decisivamente aqui para nós, da Bahia. Temos nessa ferramenta a possibilidade de parar, de interromper esse processo de pauperização da nossa política. E utilizar os instrumentos de gestão, saber como utilizá-los, é muito importante para a gente saber usar as ferramentas de quem quer nos oprimir. Pode passar, por favor? Bom, eu vou conversar um pouco com vocês na tarde de hoje sobre essa questão do saber, do planejar, do orçar, do executar e do avaliar. E isso ser ciclos da vida pública. Queria que vocês grifassem aí essa questão da vida pública, porque a gente precisa entender quem somos nós, né, nesse cotidiano da política, e aí definir lados. Pode passar? Como eu disse, das boas-vindas a todos e todas que estão aqui, agradecendo a oportunidade, das minhas coordenadoras, Adriana e Juliana, que me permitiram estar no Capacita SUAS da UFBA, né? Desde 2013 eu estou no Capacita SUAS da UFRB, e é assim com muita alegria que eu estou aqui junto com elas também nessa tarefa.
Queria me solidarizar, né, com as vítimas e as famílias que sofreram, né, sofreram e correm o risco de ainda sofrerem perdas diretas com o trato dado à pandemia, esse trato ordinário, que inclusive colocou em xeque muitas questões, né, trouxe algumas evidências para a gente no trabalho com a política da assistência social em todos os territórios aqui na Bahia também. Parabenizar todos e todas as profissionais da assistência social do nosso estado, lembrando que trabalho essencial é prioridade da vacina. Se é essencial, tem que ser grupo prioritário, tá bom? Pode passar. Bom, eu queria começar com esse conto aí, que ele é bastante interessante para a gente, inclusive, somar as reflexões que Maria Júlia trouxe com as que eu vou fazer a partir de agora. Isso é um conto japonês, que é um conto muito, muito interessante. Ele diz o seguinte: por conta de um prego, eu perdi uma ferradura. Por conta de uma ferradura, eu perdi um cavalo. Por conta de um cavalo, eu pedi um cavalheiro, está faltando a galinha. Por conta de um único cavalheiro, eu perdi a batalha. E por conta de uma única batalha, eu perdi a guerra. Por que foi que eu perdi a guerra? Eu perdi a guerra por conta do prego. Gravem esse conto para ver quantas guerras nós temos perdido por conta de um prego. E um desses pregos, vocês vão ver, é como a gente utiliza os marcadores legais de gestão para o desenvolvimento do nosso trabalho. Pode passar. Bom, eu vou começar desmistificando um pouco. Sei que todos que estão aqui acompanhando a gente sabem disso, mas cabe dar nomes mais claros, né? A Política Nacional de Assistência Social não é para os pobres. Por que eu estou fixando essa coisa dos pobres? Porque existe um pano de fundo no nosso fazer que diz o seguinte, que para pobre qualquer coisa está bom. Para pobre a gente faz caridade. Para sujeitos de direito, a gente realiza um trabalho técnico. Não é fácil fazer gestão da política pública, em especial da assistência. Grifem essa imagem aí da ideia de pobre, que se liga à ideia de caridade, que se liga à ideia de assistencialismo, que é muito fácil ser feito. É muito imediato ser feito. O trabalho da assistência social, que se inscreve na história, não é fácil ser feito. Requer muitas variáveis para que a gente possa executar. A Política Nacional de Assistência Social é uma política pública que mais aplica recursos nos seus municípios. Eu falo isso dentro das turmas do Capacita SUAS, e é muito importante que todos nós, não só técnicos, mas gestores e principalmente usuários, tenham consciência disso. Eu me arrisco a afirmar que a política de assistência social, principalmente para municípios de pequeno porte 1 e 2, é a política que mais derrama e mais sustenta o comércio dos seus territórios. Justamente porque faz parte da política os programas de transferência de renda. Então, a política de saúde, que é muito importante, a política de educação, que é muito importante, em territórios de pequeno porte 1 e 2, a circulação e a compra do dinheiro que essas políticas, que já têm dotação orçamentária melhor definida e cobrada, não circula no território. Mas o dinheiro da transferência de renda sustenta o território, sustenta as cidades e os povoados. E é muito importante ter consciência disso. É preciso ter quantidade de profissionais para que se tenha a qualidade das ações. Sem quantidade não há qualidade, já dizia meu marido Karl Marx, né? Primeiro quantidade, depois qualidade. É preciso concurso público. Fixar os bons profissionais é importante. No marco regulatório que fala que os profissionais, os trabalhadores do SUAS têm que ser via concurso público é antigo e a gente faz ouvido de mercador, e isso interfere no campo da gestão. Isso interfere no campo da gestão. A alta rotatividade de profissionais macula resultados. Aí eu vou dar um testemunho. A gente agora, eu estou como vice-presidente do CRES Bahia,
E do resultado das eleições até março, a gente teve um boom de gente recém-formado, ou já formado, mas ainda não com o número do CRES, se inscrevendo no CRES rapidamente, porque assumiu um posto. Basicamente na assistência, a maioria deles. O que quer dizer que outros colegas que já estavam lá fazendo a roda andar, por trocas político-partidárias, saíram. E será que a memória do trabalho realizado ali também foi embora? Né? A Política Nacional de Assistência Social é para alterar realidades concretas. Todos os envolvidos precisam conhecer as políticas e seus marcadores. E aí essa mesa de hoje, obviamente se juntando com as demais dos colegas, né, que estavam aqui antes da gente, e que vão falar depois de nós, certamente, eles deram grandes contribuições para que vocês vissem como é necessário que todos os envolvidos na política a saibam. Ninguém pode ser sujeito passivo na política. E ninguém inclui os usuários. Perfeito? E os marcadores, eles são peças vivas que falam das vidas incluídas ou não. Porque nem todas as vidas que precisam da política nos nossos territórios estão incluídas. Pode passar. Ainda desmistificando, relatórios de gestão não é revista. Ele deve expressar resultados e descrever atividades. E aí eu vou brincar, as pessoas sabem que eu costumo falar verdades com sorrisos. Quando eu falo isso em sala de aula, eu digo para as pessoas que relatório de gestão não é caras, não é registro de evento. Relatório de gestão mostra resultados. Mas se a gente não sabe os instrumentos de gestão para interferir na realidade, certamente a gente não vai fazer um bom relatório de gestão. Então, os gestores, os técnicos, os usuários, devem ter noção também do que é desenvolvimento social. Porque se a gente não sabe isso, nós vamos sim estar fazendo caridade. Nós vamos sim estar fazendo assistencialismo. Nós vamos sim não estar alterando nada, não está contribuindo para o desenvolvimento social. Beleza? É bom que o óbvio seja dito, porque o óbvio, alguns elementos do óbvio fazem parte do cotidiano. O fundo da assistência social fica na mão da Secretaria de Assistência Social. Não fica com o secretário de Finanças, não fica com o secretário de Planejamento, não fica na mão do prefeito nem do gabinete do prefeito. A possibilidade de usar os recursos sem pedir a bênção a ninguém é muito importante para que tenha resultados. E a assistência social é um trabalho técnico, com conteúdo ético humano muito grande. E quando a gente fala dos marcadores que a gente tem para operar a gestão, beleza? A gente está falando desse nível técnico, que não é só o gestor que tem que saber. O assistente social, o psicólogo, todos os trabalhadores do SUAS devem saber sobre essas coisas. Porque aí o jogo de desenvolvimento das atividades fica mais sincero e mais potente, para que a gente possa alterar as realidades que a gente quer alterar. Pode passar. Bom, eu vou falar basicamente de 5 marcadores, tá bom? Vou falar do PPA, vou falar da LOA, vou falar da LDO, vou falar do PMAS, vou falar do controle social, mas eu quero que vocês vejam na minha fala, entendam na minha fala, uma máxima que a gente precisa fazer. Lembra quando eu falei de escolha? A gente tem que entender que o trabalho e esses elementos aí como marcadores, eles podem trabalhar tanto para a manutenção das realidades como para a alteração delas. Não é ter ou não ter um PPA que diz que a gente quer mudar a realidade. É como esse PPA incorpora o que é necessário para o território que diz se ele vai contribuir para a manutenção da miséria organizada ou se ele vai, ano a ano, interferir no grau de miséria que existe.
Então, não é ter ou não ter o PPA, não é ter ou não ter a LOA, não é ter ou não ter o LDO, não é ter ou não ter o plano. É se esses elementos incorporam os princípios, as diretrizes, mas, sobretudo, os dados do mundo concreto que precisam ser alterados. Então, daí a importância da gente entender se o nosso fazer e se esses marcadores estão construindo a manutenção das realidades como elas estão ou a alteração das realidades como elas são, deveriam ser. Beleza? Então, a gente precisa um pouco entender isso. Então, isso serve para o secretário, para o prefeito, tudo bem? Isso serve para a coordenadora do CRAS, do CREAS, isso serve para todos os técnicos, isso serve para a nossa colega que faz o trabalho de recepção, para as pessoas que trabalham nas oficinas, para a gente explicar, por exemplo, que tipo de cursos e oficinas a gente oferece. Eu sei hoje diagnosticar a intenção do trabalho, se ele está na manutenção da pobreza, ou está na alteração dela, pelos tipos de oficinas, de cursos e de projetos que se tem sendo desenvolvidos em cada município. Perfeito? Não precisa muita coisa. É só olhar se de ano a ano a gente está alterando o resultado. E alterando o resultado de forma coletiva, não de forma individual. Não salvando um ou outro individualmente, mas tentando criar experiências que possam mudar realidades no plural. Pode passar. Bom, o que é o plano plurianual? Tá? O plano plurianual, isso aqui, gente, muita coisa do que Maria trouxe, que são marcadores de compreensão, são conceitos de compreensão, que vocês podem encontrar, assim como o que eu estou trazendo, vocês podem encontrar na literatura disponível, inclusive, do Capacita, nos módulos do Capacita. Mas é como a gente usa isso que faz um grande diferencial. Então, estou usando aqui para vocês o que é colocado como conceito desses módulos, por exemplo. Mas a gente pega isso e faz análise. E é isso que faz a gente ficar mais hábil, mais útil, catalisar a nossa dimensão técnica, entender isso como algo potente para a gente trabalhar, inclusive de forma contínua, educação permanente. Então, o plano plurianual é instrumento de planejamento governamental de médio prazo. Ele é previsto lá no artigo 165 da Constituição Federal, que estabelece, e aí está em vermelho as coisas que eu gosto que vocês gravem, de forma regionalizada, as diretrizes, os objetivos, as metas, grife metas, da administração pública, organizado em programas e estruturado em ações que resultem em bens e serviços para a população. Então, aquela ponta que a gente chama, que é o bem e o serviço que está à disposição de um determinado número de sujeitos, ele tem lá a raiz dele no PPA. Se você pega o PPA do seu município e pega o que está acontecendo na ponta e não tem sinergia, não vai ter resultado. Beleza? O PPA tem duração de 4 anos, começando no início do 2º ano de mandato do chefe do Poder Executivo e terminando no fim do 1º ano do seu sucessor, de modo que haja continuidade do processo de planejamento. Nele constam detalhadamente os atributos das políticas públicas executadas, tais como as metas físicas, as metas financeiras, o público-alvo, os produtos a serem entregues à sociedade. E aí tem uma coisa muito interessante para a gente analisar. Se quem fez o PPA não tinha noção do território, e no 1º ano de gestão dos sujeitos, ele está pegando o PPA anterior e ele reproduz isso, a gente fica o tempo inteiro reproduzindo o erro. E aí o que está no PPA, quando vai para a LDO, quando vai para a LOA, repete o erro. O desconhecimento do território frente ao que é ordenado no plano plurianual, e se isso for reproduzido, impacta em todos e qualquer resultado. Todos e quaisquer resultados. Perfeito? Pode passar. Então, para o PPA bom, o que é necessário?
Primeiro, um diagnóstico da realidade presente. Eu pergunto a vocês, nós estamos nesse ano, os prefeitos foram recém-empossados, estão seguindo o verbo da gestão anterior, e eles têm que apresentar o PPA deles, né, para os próximos 4 anos, pegando o primeiro ano da gestão que os vai suceder, sendo eles ou não. Eles fizeram esse PPA com diagnóstico da realidade? Eles fizeram esse PPA fazendo um delineamento dos cenários que eles querem atingir no futuro? E tendo esse diagnóstico e o que eles querem construir para o futuro, eles definiram prioridades? Tem articulação de estratégias para que a sua realização, para a execução das respectivas políticas de apoio? Porque uma política depende da outra. A formulação de programas para atingir as prioridades fixadas e com os recursos disponíveis foi feito assim? E aí que eu estou dando um presente, viu, gente? Eu conversava com Maria Júlia, a gente montando a nossa fala, e eu disse, nós vamos ter um grupo lá diverso. Vamos ter a galera que trabalha, os trabalhadores do SUAS, certamente alguns gestores. Vamos ter de tudo um. E a nossa aposta é que realmente tenhamos aqui de tudo um. Por quê? Porque a gente precisa quebrar com o ciclo de reprodução no campo de planejamento de equívocos. Se o PPA é construído com Ctrl+C, Ctrl+V do que foi feito em algum lugar, ele não vai atingir a alteração de realidade do meu território. Eu ouvi falar que, às vezes, alguns diagnósticos adquiridos em algumas cidades vêm com as características de outra cidade. Isso não acontece aqui, não. Mas eu já ouvi falar. Então, a vida pública requer cuidado. O dinheiro público requer respeito. Os instrumentos e os marcadores não são problema. É como a gente usa esses marcadores que talvez estejam aí um problema. Então, bom PPA, ele tem que ter uma noção da realidade concreta do território muito bem feita. Pode passar. Aí a gente vai para a LDO. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, isso está lá no livro do Capacita, no curso também que fala sobre gestão. Serve de elo de ligação entre o plano plurianual e o orçamento. Você vê que uma das coisas está ligada à outra. O seu conteúdo básico ele está previsto no artigo 165 do inciso 2º da Constituição Federal. E ela estabelece as metas e prioridades para o orçamento anual do ano seguinte. Perfeito? Ela deve ser elaborada logo no início de cada ano, encaminhada até o dia 15 de abril para apreciação do Legislativo. Nos municípios, a Câmara de Vereadores, nos estados, as Assembleias Legislativas, na União, o Congresso. Tudo bem? Além disso, a LDO determina as orientações básicas para a elaboração do orçamento anual. E aí ela vai sinalizar as alterações que, porventura, sejam efetuadas na legislação tributária do município, informa as modificações na política de pessoal e demonstra como o administrador irá manter o equilíbrio das contas públicas. Beleza? Então, eu preciso saber o que a LDO faz. Eu preciso estar na Câmara de Vereadores no dia que a LDO for votada. Eu preciso ter acesso a ela. Eu, como técnico, tem secretários que recebem
a LDO pronta. Não é aqui na Bahia, não, é outro estado que eu ouvi falar isso. E aí me pergunto, como é que a gente consegue... Entendem por que vem tanto não? Porque na hora que montaram da onde vem o dinheiro, bem-vindos ao modo de produção capitalista. Aqui as coisas funcionam com dinheiro. Talvez agora muitos de nós consigam entender por que a gente recebe não. Tem 2 motivos que a gente recebe não dentro de todas as políticas, não é da assistência. Uma, não tem mesmo, porque a pessoa, na hora que fez lá a LDO, vocês vão ver depois a Lua, a LDO, sequer pensou nas realidades concretas, nas demandas do território, e aí locou os recursos em lugares, a gente vai ver lá quando vê a Lua, que não representam as reais necessidades do território. Perfeito? E a outra coisa, e o outro não, é o não da desinformação. Que muita gente dá, né? Não direto. Então, repare que o PPA ele vai chegar lá na LOA através da LDO. E aí os colegas falam, não tem concurso. Onde é que o concurso tem que estar presente? Tem lá alguma dotação orçamentária para concurso? Não, não vai poder fazer concurso. Está previsto na LDO algum recurso para concurso? Não, não vai poder fazer concurso. Então, a gente precisa dominar esses elementos. Pode passar. A lei de orçamento anual, a LOA, é a peça de planejamento, e aí somem as informações que Maria Júlia trouxe para nós, que garante o gerenciamento anual das origens e das aplicações de recursos públicos. A LOA deve conter a discriminação da receita, ou seja, o que vai se receber, e despesa de forma a evidenciar a política econômica financeira e o programa de trabalho do governo, sendo obedecidos os princípios da unidade, da universalidade e da anualidade. Então, aqui a gente está tendo uma oportunidade de uma forma ainda simples, viu, meus amores? Como eu disse no início, o trabalho na política de assistência é complexo. O trabalho público é um trabalho complexo. E que quanto mais a gente sabe do trabalho público, de como é que a gente desenvolve a coisa pública do jeito que ela tem que ser desenvolvida, e aí vocês entendem por que servidores públicos de carreira recebem ataques, né? Se eu fico fazendo rotatividade de profissionais, eles não vão aprender essas coisas. Eu tive a oportunidade de ser funcionária pública municipal, estadual e agora federal, e a gente precisa saber desse dialeto para saber como fazer a luta. Perfeito? Então, a gente precisa saber como é que o município opera a sua receita. O que significa, ou para o município, ou para o Estado, ou para a União, dizer não a alguns impostos e taxas? O que isso significa? É ter menos recurso para a aplicação das políticas públicas. Então, às vezes, a gestão financeira do seu município ou do seu estado, ou da própria União, está fazendo negociações em não recebimento de impostos que são diretamente ligados à sua política pública. E a gente tem impactos. Temos impactos como técnicos, e se o técnico tem impacto, o serviço tem impacto, o usuário tem impacto. Perfeito? Pode passar. Aí vem lá o Plano Municipal de Assistência Social. Para executar recursos da assistência social, os municípios devem planejar o uso, inserindo-os nos instrumentos orçamentários. Se o município não inserir as ações de assistência social no orçamento público, não será possível utilizar os recursos. Consequentemente, a prestação dos serviços socioassistenciais será comprometida. E aí eu vou voltar, eu me lembro
eu estou na assistência há algum tempo. Sinto a maior saudade de atender o povo de meu Deus, porque eu aprendo muito com o povo que eu atendo. Esse é um dos motivos também de eu estar no Capacita SUAS, para ouvir as coisas que os usuários, que os meus usuários são os estudantes, né, que estão no Capacita SUAS, os técnicos, os trabalhadores que estão no Capacita SUAS, são os meus usuários, então eu os escuto muito para aprender com eles. Lembra da tríade? Conselho, fundo e plano para receber recurso? Tem que ter conselho, tem que ter fundo, tem que ter plano para receber o recurso. Beleza? A gente correu para isso. Aí recebe o recurso, não sabe como fazer. Ou não recebe o recurso, porque lá também no plano municipal não está inscrito nada. Ou está inscrito eventos e não atividades que levem as pessoas que estão em determinados níveis de vulnerabilidade para outros níveis de vulnerabilidade. Porque tem municípios com tanta pauperização que a gente tem que ir deslocando o sujeito para níveis de vulnerabilidade diferentes. Mas, para fazer o plano, eu preciso de um bom diagnóstico. Para eu poder locar os recursos para a dispensação anual, a LOA, eu preciso de um bom diagnóstico para eu poder locar os recursos. Para eu ter um bom plano plurianual, para eu ter uma boa LDO, para ter uma boa LOA, para ter um bom plano municipal, eu preciso de um bom diagnóstico. Se eu não tenho isso, eu vou ter uma visão falha do mundo concreto e vou fazer propostas que são falhas também. E que, no final, o resultado podem ser os eventos, mas não serão alterações de realidade. Perfeito? Então, trabalho com esses marcadores legais, eles têm que ser menos imediatos e mais mediatos. Para isso, não basta resistência, tem que ter proposta. Pode passar. Por fim, o controle social, que é uma ação que a gente reduz muito ao conselho. Maria Júlia, antes de mim, falou isso, né? Você tem várias instâncias de controle social. E eu, quando fui assistente social, criei uma instância de controle, a gente fazia a assembleia do meu CRAS, né? Para oferecer uma experiência sensível às pessoas de controle social. Né? Então, o que é o controle social? A competência do Conselho de Assistência Social tem a ver com o poder que é dado aos conselheiros para a prática de determinados atos previsto em lei. Eu dei o curso... Obrigada, Jaque, você é um doce. Eu dei o curso de controle social no SUS. E aí a cara dos conselheiros era massa. E muitos colegas nossos também são conselheiros, né? Muitos deles. Então, eles ficaram chocados, assim, como é que tem conselheiro, gente, que não sabe como é que fiscaliza recurso? Como é que tem conselho que o sujeito fiscalizado, que é o secretário, no que se refere à dispensação, porque é ele que ordena, é o presidente do conselho. Na Bahia não tem isso ainda, né? Não tem mais isso. Isso já passou. Mas é bom que a gente se ligue nisso. Então, é uma engrenagem. É uma engrenagem. Então, lá na Lei Orgânica da Assistência Social, LOAS, define como competência dos conselheiros a possibilidade de tomar decisão e não apenas dar opinião. Grifem isso aí. Espero que tenhamos conselheiros aqui. Grifem isso aí. Conselheiro não dá opinião. Conselheiro, ele tem a possibilidade de tomar decisão, ele é imbuído dessa condição. Ele precisa estudar para poder fazer isso. Perfeito? Sobre as ações administrativas de planejamento, o controle das ações governamentais, das entidades socioassistenciais que recebem lá a chancela do próprio conselho, reconhecendo-as como entidades que promovem e produzem serviços socioassistenciais, para que os direitos dos cidadãos em situação de vulnerabilidade sejam concretizados. Então, gente,
o PPA, a LDO, a LOA, o PMAS e o controle social, o foco, o centro das ações são os sujeitos vulnerabilizados. Perfeito? Pode passar. Então, o que é que a gente quer? A gente quer alterar realidades. A proteção social não é para manter a realidade. A proteção social é para alterá-las. Então, o que a gente precisa para isso? Já me encaminhando para o final. Juro que eu estou me encaminhando para o final. Primeiro, o compromisso com resultados. A gente tem muito compromisso com a tarefa, com o meio, mas tem pouco compromisso com o fim. Para ter compromisso com o fim, tem que planejar. Tem que conhecer esses elementos de planejamento, tem que considerá-los e tem que começar da base. A base é conhecer o território. Segundo, tem que ter projeto de intervenção, tem que ter proposta, gente. Onde é que a gente quer chegar? Que alteração de realidade eu quero promover? E aí eu desenvolvo uma ação técnica para que aquele aspecto da realidade, junto com o usuário, possa se deslocar para um outro momento. Eu preciso ter noção de financiamento público. Não dá para praticar proteção social sem conhecer financiamento público, gente. O ponto de partida é o conhecimento das necessidades do seu território. Pessoas e o nível de desenvolvimento social no seu território. E o seu território não é a sede do teu município. Até a locação dos CRAs, eu fico assim, me perguntando, não é tema da gente hoje, mas eu gosto de dar umas cutucadas. Como é que eu tenho povoados extremamente frágeis e eu, por conveniência, digo, vou botar o CRAS na sede da cidade, porque todo mundo vem na sede. E aí, quando a gente faz conta de pessoas que estão inscritas no serviço, a gente vê que não é todo mundo que vai na sede. O quinto aspecto, interação entre as políticas. Está lá como princípio da política, né? Da Política Nacional de Assistência Social, é tornar os sujeitos visíveis para as outras políticas. Então, não é a gente que faz tudo. A gente faz um meio de campo importante, técnico, para que as outras políticas façam a parte delas, com aquele público, que a gente deu visibilidade que estava lá escondidinho. Beleza? Pode passar. Bom, o centro, como eu falei, são as pessoas, os destinos dessas pessoas, os resultados, e o DS aí é o desenvolvimento social. Para fazer isso, eu preciso planejar com dados concretos. Nós estamos matando pessoas quando a gente planeja com o que a gente acha, com pessoas que a gente sequer conhece e não sabe onde elas estão. Então, café com pão do planejamento é saber quais são as pessoas, onde elas estão, que demandas elas têm mesmo. Não é daquele círculozinho que eu conheço, não. Beleza? A gente precisa planejar, a gente precisa executar, a gente precisa monitorar, enquanto está executando, está vendo se o que a gente desenhou está funcionando, está andando. Ao final do ciclo, a gente tem que avaliar. Avaliou, meu bem, documenta-se. Documentou, viu que deu certo, que deu errado, começa a trabalhar de novo com a capacitação, porque a realidade nos surpreende. E aí nós retomamos o ato de planejar, já com alguma realidade alterada. Veja que eu não falei para vocês realidade transformada, porque isso é um passo enorme, mas é de alterações históricas de uma determinada realidade, que não dependem única e exclusivamente da política de assistência, mas da combinação dela com outras. Pode passar. Finalizando, e eu finalizo com 20 slides sempre, viu? É um negócio danado. Primeiro, contra o assistencialismo, conhecimento que só vem de estudo, viu, gente? Não é conhecimento que vem de 3 frases ou de um slide só, não. É conhecer. Eu brinco com os meus alunos dizendo, eu não quero fazer seguidores, não, eu quero que as pessoas pensem. Podem discordar de mim, mas pensa. Para a gente pensar, é preciso estudar.
Segundo, a história do trato dado à política nacional de assistência sociais em todos os níveis é feita com poucas pessoas fazendo muito. Isso fragiliza a política. Eu acho que o trabalho que a SAS faz, fantástico, mas são poucas pessoas fazendo muito. Os números do mundo concreto estão pedindo mais pessoas. Campanha aqui para fazer concurso para a SAS, para que nós tenhamos profissionais, mais profissionais lá dentro, para dar assistência aos 417 municípios. E que a gente consiga fazer números, o município saber dizer, eu preciso de tantos CRAs, não só de um. Um não está alterando o território. Beleza? A Política Nacional de Assistência Social torna visíveis, né, visível às pessoas que não existem ainda para as outras políticas. Então, de certa forma, a gente cria problemas, sim. Ou a gente quer que os nossos usuários continuem sem ter acesso à educação. Hoje, no Brasil, ter acesso é incomodar. Então, quando alguém vira para mim, professora, eu estou lhe incomodando, eu estou achando ótimo, que é para incomodar mesmo. É sinal que aquela pessoa começou a existir. Porque se ela não me incomodava, ela não existia. Só tem mais 2 slides, viu? Eu vou embora, juro que eu vou. Não se materializa política alguma excluindo usuários. Eu não faço para eles, eu faço com eles. Eles têm que acessar também conhecimento e decisão. Quinto, política forte é trabalhador, usuários e gestão fortes. Pode passar. Para se fazer caridade, basta vontade. Para se fazer política, é preciso conhecimento, técnica e respeito aos direitos. Então, vacina para os trabalhadores da assistência social. Respeitar os trabalhadores é respeitar os usuários e os serviços. Pode passar. E aí eu vou dar aqui, de graça, porque minhas coordenadoras são maravilhosas aí da UFBA, porque elas me deram a oportunidade de estar aqui. Eu vou dar um presentinho para vocês. A fórmula do sucesso histórico. Se tiver algum gestor aqui, algum secretário, gestor do Bolsa Família, coordenador de CRAs, de CREAS, de CRIAS, de CROAS, de CRUAS, de tudo, copia isso aí. Fórmula do sucesso histórico. Dados reais, realidade concreta. Soma-se isso a instrumentos de gestão. Ter-se proposta de intervenção. Ação monitorada. Avaliação da realidade. Prestação de contas. Isso altera a realidade. Sem um desses elementos, a gente não consegue nenhum sucesso histórico. É por isso que muitos de nós, às vezes, têm a sensação que, ao final de um ano, embora nós tenhamos desenvolvido muitas atividades, nós alteramos poucos espaços de domínio humano. Pode passar? Aqui é só para provocar mesmo. Eu quero a UFBA aí, rumo ao próximo Capacita Suas. Essa foto, para mim, é uma foto muito sensível. Eu tirei lá na UFBA. E, para mim, é isso aí. O melhor da Política Nacional de Assistência Social está ali embaixo. Ó. Todos os técnicos. Muito obrigada, viu? Estou aqui à disposição de vocês. Muito obrigada, professora Marcela, pela excelente contribuição, pela potente, né, e riquíssima exposição. Nesse momento eu vou ler algumas mensagens, algumas perguntas que foram sinalizadas no chat. Convido a professora Maria Júlia para nos ajudar, né, a discutir um pouquinho sobre essas questões que foram sinalizadas. Bom, a primeira pergunta foi de Lorena Borges, que ela fez o seguinte questionamento, né? Professor, o que faz com que os planejamentos e ações da gestão em assistência social não sejam transformadoras da realidade social? Eu tenho uma tese, mas eu acho que Maria Júlia também tem, mas eu vou dizer qual é a minha tese. Qualquer planejamento que não seja oriundo do mundo concreto, né, da sabedoria, onde estão as pessoas,
de que elas precisam, beleza? E que não seja mediado isso por um projeto de intervenção, a gente não vai ter resultado. E eu penso que a gente tem reduzido, em alguns momentos, o trabalho da assistência social a tarefas. Nós temos pouco apego com o resultado. Você pode prestar atenção, Lorena. Quem tem apego com o resultado planeja de uma forma diferente. Mas não planeja de uma forma não ligada aos dados do mundo concreto. Eu tenho que saber o que eu quero alterar, daí o planejamento. Então, eu penso que a gente tem muito pouca experiência ainda, e aí eu atribuo também a algumas formações profissionais que têm tirado um pouco essa noção do que é a coisa pública, do que é o planejamento, do que é o orçamento, né? Então, fica a prática profissional muito no desejo da categoria profissional e pouco ligada aos espaços, às estruturas desses espaços públicos, né? Nós temos evidenciado muito mais desejos ao mundo privado do que estabelecimentos de compreensão da coisa pública. E eu acho que isso interfere muito nos nossos resultados. Mas sem saber o que o mundo concreto está pedindo, está necessitando, está gritando, a gente faz propostas muito, às vezes, esdrúxulas, fora do campo necessário para a alteração da realidade. Eu acho que a Marcela, né, já praticamente pontuou todos os pontos, e eu vi que a Lorena fez a questão antes da fala da Marcela, né? Então, acho que com a fala da Marcela também, ela já teve algumas respostas. Agora, eu acho que é importante a gente pensar que tem algumas questões, né? Por isso que a Marcela falou que transformar é uma coisa mais ampliada do que alterar, porque muitas coisas, principalmente na realidade brasileira, são muito estruturais, né? E a política de assistência social não vai dar conta sozinha. Então, muitas vezes também eu acho que tem os dois lados da questão. Uma ausência total, né, do planejamento e da compreensão da realidade, e, por outro lado, superestima muito a possibilidade da política, né? E também idealiza muito o que é essa alteração, essa transformação desejada. Daí a importância da gente saber, né, o objetivo final, e esse objetivo final expresso em resultados quali e quantitativos. Então, eu acho também que o nível de profissionalização na política de assistência social, ele deixa a desejar, né? Então, isso eu acho que é uma coisa que é importante. Obviamente que não tem a ver com a pessoa em si, mas aí sim é um contexto bem mais geral, mas a gente tem que entender isso para poder avançar nessa perspectiva, se a gente quer realmente fazer uma diferença significativa na realidade. E quando Marcela fala, né, na realidade concreta, é importante também a gente materializar isso do ponto de vista que nós estamos falando da necessidade de pessoas reais, né? Pessoas que moram no Brasil, que tem todo um contexto, né? Estão inseridas em contexto de desigualdade. Então, eu gosto muito da ideia da escada, né? A gente tem que saber os níveis, né, que a gente vai alcançando algumas melhoras que a gente pretende, né? Não dá para você querer, né, famílias que estão em situação de altíssima vulnerabilidade, que com um atendimento 2, 3 de um CRAS, elas vão mudar, não vão mudar, né? As coisas não são dessa natureza. Eu costumo falar assim que não é à toa, né, que tem categorias profissionais escolhidas para trabalhar no SUAS, porque nós não estamos na perspectiva do assistencialismo. Nós não estamos ali para ajudar ninguém. E o processo de trabalho social que se pretende no SUAS, ele é muito complexo, porque ele tem que intervir numa realidade que é extremamente... Quando a gente fala de complexidade, nós estamos falando de elementos que se interagem de forma a um se imbrica no outro e transforma tudo isso. Então, quando eu pego uma situação, né, de pobreza, que se associa com uma situação de
de local de moradia, que se associa com baixa escolaridade, que se associa com presença, né, de uso abusivo de drogas lícitas e ilícitas, que se associa com uma questão geracional, né, de ausência de relação com o mundo do trabalho formal, por exemplo. Então, nós estamos trabalhando com, quando a gente fala de vulnerabilidade social, em situação de contexto brasileiro, nós não estamos falando de uma coisa simples. Então, além da questão, o planejamento, ele pressupõe compreender, né, esta realidade concreta, esse cenário que a gente está colocado. Então, é preciso que todas essas questões sejam consideradas, né? O próprio conceito de proteção que a gente está tentando, né, historicamente, emplacar, eu acho que não é um conceito que tem materialidade para os gestores públicos, né? Eu vejo muito pessoal de pessoas falando em cuidado, isso é da saúde, nós temos que proteger socioassistencialmente. Que proteção é essa? O que isso significa? Então, nós estamos querendo ampliar, né, a capacidade protetiva do município, a capacidade protetiva das famílias, a capacidade protetiva dos territórios, né? O que é isso, né? Territórios protetivos, famílias protetivas, governos protetivos, até a lógica da proteção a gente precisa dar concretude para ela, né? Então, acho que não muda muitas vezes, Lorene, porque a gente, nós, às vezes, não consideramos esse contexto de tamanha diversidade e o lugar político da própria política de assistência social. Nós temos tarefa meio grande aí, então nós precisamos estar muito preparados, bastante preparados, unidos, organizados, para que a gente consiga, então, fazer diferença para as populações que necessitam do SUS. Obrigada, professoras. A Catarina Rebouças, ela fez o seguinte comentário, né? Que o conhecimento da realidade e a territorialização faz muita diferença em um planejamento. E logo em seguida ela fez uma pergunta, né? Se os conselheiros, na verdade ela também fez um outro comentário, né? Que muitos conselheiros não sabem nem o que estão fazendo ali, não conhecem suas atribuições, por isso a importância da capacitação para os membros dos conselhos. Quer falar primeiro, Maria? Eu falo. Pode ir, Marcelo. Essa questão é engraçada como a gente não tem a prática, né, de controle social. Isso tem sido incorporado, e infelizmente de uma forma ainda de uma forma ruim, né? Eu me lembro quando eu estava na ponta, as pessoas iam para os conselhos de castigo, né? Algumas pessoas não faziam alguma coisa que não era legal, então, você vai ser nosso representante no conselho lá de não sei o quê. Não era só de assistência, era um castigo. E aí, às vezes, os próprios gestores não entendem o conselho como um instrumento, como uma ferramenta que apoia a gestão. A gente diz, às vezes, que o conselho se reúne uma vez por mês, que os conselheiros não pode ser qualquer pessoa, né? E pode ser qualquer pessoa, mas tem que aprender. Daí também o lugar da formação. A gente não nasce conselheiro, a gente aprende a ser conselheiro. A gente aprende a política para poder estar no conselho. Então, a gente, às vezes, a gente como técnico, critica os conselheiros, mas a gente como técnico também não conhece muito bem a política. Esse é um desafio que eu acho muito importante. O conselho, para mim, ele opera como um lugar estratégico. Mas esse lugar estratégico do conhecimento, ele não é despertado na gente por nós mesmos, às vezes. Então, ocupar determinados lugares dentro da lógica da política, e a gente dominando um pouco mais do que a política, faz com que a gente também ajude os conselheiros a se formarem. Né? Eu sempre brincava com os meus, quando eu fiz a assembleia no CRAS, e a gente tinha representantes pelas atividades. Na época, a gente não tinha um serviço de fortalecimento, né, de vínculos,
de convivência e fortalecimento de vínculos, foi logo no iníciozinho da política, nós tínhamos representantes por atividades, por grupos de atividades. E a gente fez um convite aos conselheiros para que fizessem uma reunião deles no CRAS, para que a população pudesse acompanhar. Isso deu um rebuliço. A secretária me chamou, o que você quer com isso? Eu digo, eu estou querendo que as pessoas vejam quem são os usuários dos serviços e que os usuários possam ver o que o conselho faz e o perfil de conselheiros que a gente tem. Bons conselheiros, o que eu chamo de bom não é a bondade católica, é a bondade técnica que um conselheiro tem que ter, que é conhecer a política, conhecer o seu lugar, conhecer o lugar do conselho, agregar os trabalhadores do SUAS, ouvi-los, a compreensão de que o Conselho Municipal ele não está lá só para fazer a conferência uma vez por ano, e não está para fazer reunião uma vez por mês. Isso tudo tem que ser aprendido, inclusive coletivamente, porque nós, técnicos, às vezes, diminuímos um pouco o trabalho significativo que o Conselho pode ter. E como vocês viram no material que a gente trouxe, o Conselho não é para dar opinião. Ele pode, mais do que isso, mais do que dar opinião. Mas até para dar uma opinião técnica, os conselheiros precisam ser formados. E uma coisa importante para a gente entender no campo dos conselheiros. Os conselheiros, eles são sujeitos do nosso território. Você quer ver um termômetro importante de como várias políticas de formação e desenvolvimento humano estão no território? Observe quem são os conselheiros. Observe quem são os conselheiros. E não é só do Conselho da Assistência Social que eu estou falando. Eu estou falando de outras políticas também. Então, a gente precisa operar em solidariedade técnica e também contribuir para a formação dos conselheiros. Os equipamentos precisam trazer os conselheiros para dentro. Os usuários precisam estar presentes nas reuniões do conselho. Eu sempre me protegi levando uma galera para as reuniões de conselho. Entendeu? A gente botava a pauta para a reunião de conselho. Olha que ousadia, né, dos técnicos. Hoje a gente pede coisas, né? Bota a pauta, conversa, compartilha da forma. Vocês sabem me dizer, os colegas que estão aqui conosco agora nessa live, se os conselheiros do seu território participaram do Capacita SUAS de Controle Social? Ou da UFRB ou da UFBA? Quantos participaram? Tivemos a prática de fazer o repasse para aqueles que não participaram? Quanto tempo a gente vai demorar para que a educação permanente consiga ser capilarizada para todos os sujeitos de todas as instâncias? Então, a gente também tem um papel formativo, enquanto técnicos, dentro da política. Eu sempre falo que, para mim, a nossa função enquanto técnicos é formar o usuário, é nos formarmos enquanto técnico naquela política, aprendê-la para desenvolvê-la, e também contribuir para a aprendizagem dos outros sujeitos que fazem conosco os resultados da política. Então, não adianta ter uma prática acusatória com o conselheiro. Que às vezes até o convite para ele ser conselheiro foi assim, vai lá uma vez por mês só, tem muita coisa para fazer não. Aí tem uma conferência, mas os técnicos da assistência fazem, e no final do ano você vê lá o relatório. Às vezes ele foi convidado assim, e às vezes quando ele vai para uma formação, ele vê o tamanho do trabalho que o conselheiro tem. Então, eu reconheço a fragilidade dos conselhos pela fragilidade dos conselheiros, e isso tem a ver com a fragilidade dos territórios. Tudo bem? O conselho é um barômetro de como a gente está tratando uma série de coisas dentro do território, principalmente as pessoas. E a gente precisa dar uma outra queda para isso. E ter uma intervenção para isso. Recurso para a educação permanente, e está lá escrito que o conselho pode ter, a gente pode provocar. Não é para a gente técnico, mas conselheiros cada vez mais capacitados são forças para que a política se desenvolva de uma forma mais adequada.
Eu acho que é pouco a acrescentar, né, Marcela? E como você deixou muito claro aí, não é uma questão focada só na assistência social, né? Aí a gente pode fazer discussões ligadas à nossa relação com a concepção de democracia, né, com a história do Brasil, com a nossa educação. Vou compartilhar uma experiência que eu tive essa semana, assim, domesticamente aqui, mas que me deixou muito impactada. Eu, por acaso, estava vendo a aula virtual do meu neto, que tem 7 anos. E uma escola muito boa, escola privada, extremamente conceituada em Minas Gerais, né? Que bom que eu estou aqui, eu posso falar isso. Aí, a professora deu uma aula para eles sobre trabalho. Aí ela deu uma aula sobre trabalho formal, informal e autônomo, para criança de 7 anos. Ela conceituou o que era isso, de uma forma assim, completamente objetiva e histórica, né? E depois pediu para eles abrirem o livro de geografia, lerem lá o que estava escrito, que era o mesmo que ela tinha falado, e responder 3 questões, que eram as mesmas que ela tinha perguntado em sala de aula, e eles tinham que copiar do livro. Eu fiquei tão assustada. Aí, pessoal, o nosso desafio, além dos contextos territoriais, tem a ver com como a gente vive nesse país, né? Tem a ver com a educação que a gente recebe, né? Qual é a possibilidade de ação política que um estudante sendo formado com uma concepção dessa vai conseguir atuar politicamente, né? Num órgão, num conselho, numa outra instância. Além do que, participar é muito difícil e chega a ser muito chato e é muito exigente. Então, assim, todas essas... Por isso que a gente fala que as lógicas participativas, elas só vão funcionar bem se a gente tiver convicção, se elas estiverem ligadas, né, uma certa ética, a uma certa concepção de realidade, porque senão a gente acha que aquilo tudo ali é bobagem, né, e também a gente não parte, né, do parâmetro concreto. Então, se o território, né, tem esse tipo, tem as fragilidades, se a nossa cultura tem as fragilidades que tem, se a nossa sociedade tem as fragilidades que tem, eu não posso atuar de forma idealizada na política de assistência social, em nenhuma política, mas nem na política de assistência social. Então, essa percepção da realidade concreta é que vai nos ajudar, inclusive, criar estratégias de educação permanente eficazes, né, e que façam diferença, porque também não adianta fazer um curso, igual eu vejo muitos, no qual você monta algumas lâminas e vai passar a lâmina para conselheiro, né, para agentes do controle social, que também não é jogar dinheiro público no lixo também, né? Então, né, a gente precisa de trabalhar com as lógicas, no mínimo, da educação popular, aí, para trabalhar essa perspectiva de conselhos de políticas, porque também não adianta. Então, a gente tem que fazer os processos, né, de capacitação, a gente tem que querer que as pessoas aprendam, e aí vamos dizer assim, é um encadeamento de coisas, né? Quando a gente entende a finalidade da política, os limites da política e os desafios da política, e que a gente vai planejar, a gente considera esse universo inteiro, né? Então, acho que são aí desafios, né, que começam aí, às vezes, muito, muito distante de onde está o conselho, mas que é lá que nós vamos conseguir intervir para alterar alguma coisa. E nós temos que valorizar, né, as pequenas conquistas que os conselheiros vão alcançando, né? Devagar, a gente não vai querer que uma pessoa com uma lógica de vida distante dessa lógica racional, técnico-científica, imediatamente se aproprie de uma linguagem que a gente, né, que tem nível superior, que teve mais oportunidades, consegue. Então, nós temos que ver o que é que a gente consegue, como que a gente organiza as boas assessorias, né? Não estou falando de assessoria externa, não, assessorias internas para os conselheiros, né? Os secretários executivos dos conselhos. Então, o que a gente percebe nos municípios, independe do tamanho dos municípios,
é que realmente falta, né, uma compreensão. Eu não diria compreensão no sentido mais genérico, falta uma vontade política, né, para trabalhar na política de assistência social. Isso vale, gente, não só para os conselheiros, viu? Vale para todas as nossas instâncias. Tá? Obrigada. Então, ainda sobre controle social, a Lorena Borges ela fez uma nova pergunta, né? Professoras, considerando que a nossa democracia é muito jovem, as senhoras acham que ainda não sabemos ocupar os espaços democráticos de deliberação? Sim, é um aprendizado isso. Né? Nós ainda precisamos das experiências populares. A gente teve, um pouco da história, né? A gente teve, no momento da história do Brasil, uma experiência muito interessante sobre, falando da minha praça do serviço social, no desenvolvimento de comunidade, olha como eu sou velha, eu sou da época do desenvolvimento de comunidade, não se discutia desenvolvimento de comunidade sem discutir participação popular. Era condição. Sim. Era condição. Não há desenvolvimento de comunidade sem participação popular. Eu incorporei isso. Aí o desenvolvimento de comunidade caiu num ódio científico desgraçado, e as pessoas com ódio disso e abominaram o desenvolvimento de comunidade, né? E nesse abominar, a gente jogou o bebê com a água da bacia para fora. Tiramos a participação popular. Então, todas as fragilidades, para mim, em todos os níveis de planejamento, estão diretamente ligados com essa nossa experiência democrática que restringiu, de alguma forma, ou adequou, de alguma forma, a participação, a força da participação popular nos elementos. Então, por exemplo, a gente acha que só conselho, toda vez que a gente fala controle social, a gente só pensa em conselho. Só pensa em conselho. E tem outras formas de controle social. Aí eu até coloquei aqui lá no YouTube, eu sugiro a vocês uma leitura de um livro chamado Trabalho de Base, de Ranulfo Peloso, que é quando eu penso em desistir de algumas coisas, eu leio esse livro, porque ele me enche de novo do gás do trabalho popular. O trabalho popular é o trabalho com o povo, e isso requer, como Maria Júlia bem colocou, isso requer uma forma diferente de falar, não uma forma pauperizada de falar, uma forma diferente de falar, uma outra forma de organização e apresentação. Isso mexe com a nossa qualidade técnica. Isso socializa e divide poder. A nossa democracia, ela é uma democracia ainda com muita concentração de poder. Então, se a gente não desconcentra decisões, a gente não desconcentra poder. Não desconcentrando o poder, a gente não forma popularmente o poder. Então, vou dar um exemplo assim, bastante ordinário, só para a gente sacar isso. Eu sou da geração, tenho 52 anos, não pinto os cabelos igual a Maria Júlia, a gente não pinta os cabelos. Tenho 52 anos, grisalha somos nós. E eu sou da época que o que me formou foi liderança de sala, grêmio estudantil. Na minha época da universidade era DA e DCE. Então, quando eu fui participar da minha... Hoje eu estou no CRES, eu estou no Conselho Regional da minha profissão. Então, isso é uma prática que tem que ser cultivada. Sou militante do Serviço Social na Educação. Um trabalho do assistente social na educação é retomar a auto-organização dos sujeitos na escola. Então, a nossa democracia ela ainda é muito concentrada em aspectos do poder. E a gente acha que o poder do povo é o voto, e não a auto-organização do povo
os seus desejos e os seus encaminhamentos na vida cotidiana. E aí a gente diz para o povo, você é povo, você tem vontade de eleição em eleição. Não, a democracia não se reduz ao voto. Não, a democracia não tem a ver com o ato mecânico de ocupar em algumas instâncias. A democracia tem a ver com a auto-organização popular. E isso se aprende em diversos espaços. Mas, para isso, a gente precisa desconcentrar o poder. A Política Nacional de Assistência Social, os aparelhos, eles podem ser grandes agentes de fortalecimento da cultura popular e do poder popular. Depende como eles encampam o trabalho. Que é um pouco o que eu falei, que Maria Júlia reforçou. Pequenas alterações. A gente está operando com a história. Ninguém vira uma pessoa democrática de um dia para o outro. Precisamos de práticas democráticas, de experiências democráticas, para que isso ajude a auto-organização do povo. A gente, na assistência social, tem a maioria da população, entre 1000 aspas, na nossa mão. Na nossa mão, nós contactamos com as pessoas, mas nós formamos as pessoas, contribuímos para a formação popular delas. É por isso que, quando tem época de desespero, eu leio esse livro aí. Porque Ranulfo Peloso me diz, olha, o viés democrático é a auto-organização popular. Então, a política de assistência social tem que lembrar disso também. A gente precisa mudar algumas coisas ao longo da história, com várias experiências, expor os sujeitos a novas experiências para que eles tenham novas aprendizagens. Nós temos uma democracia ainda muito autoritária em alguns aspectos, e com muitos donos. A gente ainda tem muitos coronéis, a gente ainda reproduz famílias nos mesmos lugares de poder, a gente ainda tem umas experiências pouco populares, as pessoas falam pouco republicanas, né? Eu gosto mais do termo popular. E, para concluir, na minha tese de doutorado, eu escrevi um aspecto sobre isso, que acabou virando um artigo, em que eu digo que o mal nosso não é o substantivo. O nosso problema não é o substantivo histórico, é o adjetivo histórico. Eu não quero qualquer democracia, eu quero a democracia popular. Eu não quero qualquer direito, eu quero o direito popular, que é diferente do direito burguês. Então, a nossa democracia, e louvo os espaços democráticos que a gente tem, ainda é muito burguesa. Nós ainda somos muito burgueses na forma de ser. E a gente precisa aprender formas mais populares, técnicas mais populares, para que a gente possa mudar um pouco o nosso perfil, primeiro, e ser capaz de propor experiências menos antidemocráticas, né? E eu vou dar um exemplo, para concluir mesmo. Quando eu ofereço um curso de PUF, quem foi meu aluno sabe que eu odeio curso de PUF, um curso de PUF para uma população pauperizada, sem nenhuma outra mediação, a não ser o curso de PUF nele mesmo, eu não estou sendo democrática. Eu sempre pergunto às pessoas quando triam cursos, oficinas, atividades, geração de emprego em renda, você poria seu filho nisso? Você acha que é entre 1000 aspas o libertador, viu, gente? É libertador só oferecer uma atividade sem nenhum tipo de mediação que ajude o sujeito a ter uma reflexão sobre a vida que ele tem? Então, sem mediações técnicas, éticas, a gente também fragiliza a democracia e reproduz o modelo de concentração de poder. Eu brinco com meus alunos que a assistente social mais teme é o usuário que sabe que nem ele. Ele fica com medo retado, porque o usuário que sabe igual a mim, ele debate comigo. Ele debate. Ele não exige de mim, ele debate comigo. Estamos nós formando nossos usuários? Dando espaços de formação e debate, espaços de fala, onde a democracia se populariza? Aí os usuários ficam só receptores de bens e serviços, mas poucos reflexivos sobre a vida que tem. Então, a gente precisa se desaburguesar um pouquinho, a gente tem que morrer pelo menos burguês, né? Em alguns aspectos. E isso fortalece a democracia e a participação popular.
O microfone. Isso. Eu só vou acrescentar, Marcelo, que quando a gente fala das seguranças protetivas, quando a gente fala em segurança de autonomia, nós estamos falando mais ou menos, não, estamos falando de tudo que você acabou de falar, né? Então, o conceito, né, de autonomia, ele não tem a ver com fazer o que eu quero. Ele tem a ver com eu compreender onde estou, quem eu sou, quais são as ferramentas que eu posso agir, aumentar as minhas possibilidades de compreender e agir na realidade, né? E se a gente entende que a realidade é uma realidade pautada, no nosso caso, aí, né, pela democracia e por outros valores aí, que são valores do SUAS, vamos dizer assim, está posto, né, para a política de assistência social ampliar, né, ou garantir a segurança de autonomia. Então, acho que a gente precisa, inclusive, de aprofundar esses conceitos, né, das seguranças protetivas, que, na minha concepção, são o pilar do SUAS, né, são o pilar da política de assistência social. O que nos diferencia, o que determina a nossa especificidade nas políticas sociais são as seguranças protetivas, e uma delas é de autonomia. Só para complementar. Muito obrigada. Eu gostaria de agradecer imensamente a participação das professoras. Foi uma mesa riquíssima, de importantes debates, reflexões, né? No momento que a gente precisa defender a política de assistência, defender uma atuação qualificada, crítica e ética. Gostaria de agradecer a presença de todos que participaram. Um grande abraço. Amanhã teremos as duas últimas mesas, né? E iremos finalizar o nosso seminário. Convido a todos para participar amanhã. E é isso. Obrigada. Obrigada, gente. Obrigada, viu, gente? Obrigada.